Atos para celebrar o Dia da Independência e apoiar o governo federal são realizados em todas as regiões do país e movimentam milhões de pessoas. O feriado de 7 de setembro também teve manifestações contrárias ao governo de Jair Bolsonaro. Em Brasília, protestos pró-governo reúnem cerca de 400 mil pessoas na esplanada dos ministérios. Presidente Bolsonaro critica ministros do Supremo em manifestação com milhares de apoiadores em São Paulo. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Fortaleza, Manaus e até nos Estados Unidos foram registrados atos para celebrar o 7 de setembro. Em meio à crise hídrica, Bolsonaro edita decreto para avaliar a expansão do sistema energético. Secretário de Estado americano tenta acelerar as negociações para a retirada de pessoas do Afeganistão. Informação sobre o contrato de Neymar é vazada e revela que craque recebe 40 milhões de reais do PSG para ser simpático com os torcedores. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Logo cedo, o presidente da República, Jair Bolsonaro, compareceu à cerimônia de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada e depois participou das manifestações realizadas na esplanada dos ministérios. Ele disse que hoje o Brasil começa um novo capítulo na história. Foi sob sol forte e umidade do ar em 20% que milhares de manifestantes pró e contra o governo Bolsonaro foram às ruas nesta terça-feira, 7 de setembro, em Brasília. Tinha gente de trator, caminhão, moto, além dos ônibus de caravanas que vieram de todos os lugares do país. Eu vim aqui de Jaci, Paraná, Rondônia, para defender a nossa liberdade. Mendonça, São Paulo, próximo de São José do Rio Preto. Quanto tempo de moto até aqui? Acho que 9 horas e meia, mais ou menos. Eu vim de Dourados, Mato Grosso do Sul, 1.400 quilômetros de moto, sozinho, vim de moto e sozinho de lá aqui. Viemos para manifestação aqui em 8 ônibus, né? 8 ônibus viemos hoje para dar apoio ao nosso presidente, né? 13 grupos pró-Bolsonaro foram cadastrados oficialmente pela Secretaria de Segurança Pública para participar da manifestação. Muitos chegaram em Brasília ainda no fim de semana. Na noite desta segunda-feira, alguns grupos entraram na esplanada e passaram a noite aqui no gramado, acampados. Eu vim apoiar o atual governo e eu acho que o país está num rumo diferente do que a gente acha que ser o ideal. A gente veio para dar um apoio mesmo. O objetivo é realmente pedir pelo voto impresso auditável com contagem pública de votos, entendeu? E também pela destituição de pelo menos alguns ministros do STF. Após acompanhar a cerimônia oficial de hasteamento da bandeira e a apresentação da Esquadrilha da Fumaça no Palácio da Alvorada, o presidente sobrevoou a esplanada acompanhado dos senadores Marcos Rogério, do DEM de Rondônia, e Jorginho Melo, do Partido Liberal de Santa Catarina. Depois, seguiu de carro entre os manifestantes, onde fez um aceno aos apoiadores. E disse que o ato desta terça é um ultimato para todos na Praça dos Três Poderes, inclusive ele, e que não se pode admitir que uma ou duas pessoas burlem a Constituição e atentem contra a liberdade. Disse ainda que a história do Brasil começa um novo capítulo. O Supremo Tribunal Federal perdeu as condições mínimas de continuar dentro daquele tribunal. Nós todos aqui, sem exceção, somos aqueles que dirão para onde o Brasil deverá ir. Temos em nossa bandeira escrito ordem e progresso. É isso que nós queremos. Não queremos ruptura. Não queremos brigar com poder nenhum. Mas não podemos admitir que uma pessoa turve a nossa democracia. Não podemos admitir que uma pessoa coloque em risco a
nossa liberdade. Eu jurei um dia, juntamente com Hamilton Mourão, vice-presidente do meu lado, juntamente com o Braga Neto, ministro da Defesa, darmos a nossa vida pela pátria. Todos vocês que porventura não fizeram esse juramento, fizeram outro, também igualmente importante. Dar a sua vida pela sua liberdade. A partir de hoje, uma nova história começa a ser escrita aqui no Brasil. Peço a Deus, mais que sabedoria, força e coragem para bem decidir. Não são fáceis as decisões. Não escolho um lado do conforto. Sempre estarei ao lado do povo brasileiro. Esse retrato que estamos tendo nesse dia não é de mim, nem ninguém em cima desse carro de som. Esse retrato é de vocês. É um comunicado, é um ultimato para todos que estão na Praça dos Três Poderes. Inclusive eu, presidente da República. Para onde devemos ir? Cada um de nós deve se curvar à nossa Constituição Federal. Nós temos essa obrigação. Se queremos a paz e a harmonia, devemos nos curvar à nossa Constituição. E dizer a vocês, enquanto vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. Não importa quantos obstáculos, porventura, tenhamos ao longo do nosso caminho. Cheguei aqui e entendo por uma missão de Deus. E a Ele devo a minha segunda vida. E devo também a condução dessa nação. Todos nós somos passageiros nessa terra. Todos nós temos responsabilidade. Todos nós temos o dever de lutar para aquilo que se faça de melhor. Amanhã estarei com o Conselho da República, juntamente com o ministro, para nós, juntamente com o presidente da Câmara, do Senado e do Supremo Tribunal Federal. Com essa fotografia de vocês, mostrar para onde nós todos devemos ir. À tarde, Bolsonaro se dirigiu a São Paulo, onde participou de outro ato em função do aniversário da independência do país. Para evitar confronto entre os grupos, o governo do Distrito Federal separou os locais destinados aos manifestantes. Os contrários a Bolsonaro se concentraram entre a Torre de TV e o Memorial dos Povos Indígenas. Os favoráveis se reuniram na esplanada dos ministérios. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, os locais foram definidos em conjunto com os organizadores dos eventos. O acesso à Praça dos Três Poderes foi bloqueado, como já ocorreu em outras manifestações. E os ministérios, assim como outros monumentos, foram fechados com grades e guardados por policiais militares. Nós temos que fazer a nossa parte, acho tudo muito lindo. As crianças presenciando isso vão ter história para contar. A representar o Brasil, né, assim, marcar nossa presença e mudar. Né? É a sua primeira manifestação? Primeira manifestação. E ela também está me representando, né, porque estou passando isso para ela, né? As manifestações populares no Dia da Independência também aconteceram no Rio de Janeiro. Uma multidão foi às ruas endossando seu interesse pela nação brasileira.
Carros de som e caravanas de ônibus de diversas partes do estado se concentraram às 9 horas da manhã desta terça-feira no posto 5, na praia de Copacabana, para protestar por liberdade de expressão e de imprensa, respeito aos limites na atuação dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, e em defesa da Constituição brasileira. Olha, eu acho que a gente tem que fazer a diferença através da nossa voz. A gente não vai aceitar ninguém calar, não como cidadão. Eu estou aqui não como cantora ou influencer, eu estou aqui como cidadã brasileira. Eu acho que está chegando um tempo dos bons, como ele falou, começarem a se pronunciar. Eu acho que o povo brasileiro está acordando para observar que nós precisamos entender sobre a política no nosso país. É o seguinte, eu acho que o governo atual está brigando contra os outros governos que não fizeram nada pelo Brasil. Sob a preocupação de confrontos entre os manifestantes e opositores, a Polícia Militar e a Guarda Municipal tiveram seus contingentes reforçados por toda a área. Muitos são os pedidos da população, mas o que o cidadão realmente quer é honra e respeito pelo povo brasileiro. Eu espero que realmente aconteça uma mudança. Está sendo crucial. Não aguentamos mais isso. É muita injustiça. Eu sou professora. Eu sempre ouvi que o Brasil seria o país do futuro. Em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro disse que a partir de agora não vai cumprir determinações do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. As manifestações contra e a favor do governo foram separadas por apenas 4 quilômetros de distância, sem registro de ocorrências. Uma multidão vestida de verde e amarelo tomou a Avenida Paulista no dia da independência. As cores da bandeira estavam por toda parte, nas roupas, nos rostos e nas faixas. Elas simbolizavam o apoio ao presidente da República. A nossa bandeira jamais será vermelha! A nossa bandeira jamais será vermelha! São Paulo realizou o maior ato pró-Bolsonaro do país no feriado de 7 de setembro. Muitas faixas e cartazes lembravam algumas pautas defendidas pelo presidente, principalmente críticas ao STF, o Supremo Tribunal Federal. A principal é essa, trocando os 11 ministros, escolhendo eles, o povo escolhendo eles tecnicamente pelo voto e por um conselho jurídico verdadeiro, o Brasil já muda. O STF não está merecendo o respeito do povo brasileiro, nenhum respeito, porque ele está rasgando a Constituição. Certo? Isso aí tem que ser revisto, tem que ser substituído esse pessoal de lá, certo? E estamos apoiando o Bolsonaro para isso aí. Um forte esquema de segurança foi montado para controlar o acesso das pessoas ao local. Ao todo, 4.000 policiais e 1.400 viaturas foram mobilizadas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, todo esse aparato teve um custo superior a R$ 1.700.000. O motivo de tanta preocupação era que apenas 3 quilômetros dali acontecia um outro ato, só que contrário ao presidente. No Vale do Anhangabaú, partidos de esquerda, centrais sindicais e movimentos populares realizaram uma manifestação contra o presidente. Inicialmente, o ato foi proibido pelo governo do estado por causa do risco de confrontos. Mas os organizadores conseguiram na justiça uma liminar que garantiu o direito de manifestação. A gente não poderia ter aceitado, na verdade, que eles tomassem o poder. Mas agora que a gente já está nessa situação, a gente precisa lutar por uma mudança. A gente não tem oportunidades e com o governo que está, isso está cada vez pior e tende a piorar cada vez mais. Pouco antes das 4 horas da tarde, o presidente chegou à capital paulista e fez um discurso que foi transmitido pelas redes sociais. No pronunciamento, Bolsonaro criticou o STF, e em especial o ministro Alexandre de Moraes. Dizer a você que
Jair Bolsonaro voltou a pedir a mudança no sistema de votação do país. Segundo o presidente, se as eleições não forem limpas, auditáveis e com contagem pública da escolha dos eleitores, haverá uma farsa. Ele também criticou o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso. Não podemos admitir um sistema eleitoral que não oferece qualquer segurança por ocasião das eleições. Dizer também que não é uma pessoa no Tribunal Superior Eleitoral que vai nos dizer que esse processo é seguro e confiável, porque não é. E depois de afirmar que, apesar das dificuldades que o país enfrenta, como a pandemia e a seca, disse que o povo acordou e que sabe que pode contar com sua lealdade. E aquele que pensa que com uma caneta pode me tirar da presidência, digo uma coisa, para todos nós temos 3 alternativas, em especial para mim: preso, morto com vitória. Dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. A minha vida pertence a Deus, mas a vitória é de todos nós. Muito obrigado a todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Ministros parlamentares, além do presidente do Senado e da Câmara, se manifestaram sobre os atos de hoje. Narração você vai ver agora com Jaqueline Fonseca. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, publicou em uma rede social que, ao tempo em que se celebra o Dia da Independência, expressão forte da liberdade nacional, não podemos deixar de compreender a nossa mais evidente dependência de algo que deve unir o Brasil, a absoluta defesa do Estado Democrático de Direito. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, afirmou que somos um só Brasil e que o 7 de setembro pertence a todos que amam a nossa terra, que o Brasil sempre rejeitou e sempre rejeitará a luta entre irmãos. Alexandre de Moraes, ministro do STF, disse que nesse dia comemoramos nossa independência, que garantiu nossa liberdade e somente se fortalece com absoluto respeito à democracia. O deputado federal Cezinha Madureira, presidente da Frente Parlamentar Evangélica, pediu orações pelo Brasil e pelas autoridades constituídas. O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, que acompanhou o presidente da República em um sobrevoo durante as manifestações desta terça-feira, publicou um vídeo ao lado de Bolsonaro e disse que é lindo ver o povo em defesa da liberdade. Muito orgulho deste país, afirmou ele. Na mesma linha, o secretário da Pesca, Jorge Seif, agradeceu os presentes em Brasília e disse que Deus, a pátria e a família são as bandeiras dos patriotas. Flávia Arruda, ministra de Bolsonaro, acompanhou a cerimônia oficial de hasteamento da bandeira no Palácio da Alvorada e disse que é dia de celebrar o país e a brava gente brasileira. O general Augusto Heleno, chefe de segurança institucional da Presidência da República, que também acompanhou a solenidade, disse que todos têm trabalhado para fazer o país feliz. 199 anos da independência do Brasil. Um país que tem tudo para ser feliz, para ser um grande país, para ser próspero e para ser principalmente feliz. E nós estamos lutando para isso, para fazer um Brasil feliz, livre daqueles que querem transformar o Brasil num país socialista, que isso não deu certo em lugar nenhum do mundo. Não vai ser aqui que nós vamos inventar a fórmula de fazer o socialismo dar certo. Vamos lutar por um país livre, um país democrático, um país independente, soberano e que tem muito, muito para crescer, para evoluir e para ser um exemplo para o mundo. Em outras capitais do Brasil e até nos Estados Unidos foram realizadas manifestações a favor do presidente Jair Bolsonaro. Em Belo Horizonte, os manifestantes se reuniram na Praça da Liberdade, na região centro-sul da cidade. Os apoiadores saíram em carreata próximo ao Mineirão, na Pampulha, às 9 da manhã.
O público passou pelas avenidas Presidente Carlos Luz, Dom Pedro II e Bias Fortes. A Polícia Militar e a Guarda Municipal montaram um esquema especial para conter eventuais confrontos e tumultos entre os manifestantes pró e contra Bolsonaro. Em Fortaleza foi realizada uma carreata que passou por vias como Alberto Craveiro, Raul Barbosa e Desembargador Moreira, até chegar à Praça Portugal, ponto de concentração dos manifestantes. No norte do país, em Manaus, as manifestações aconteceram na Praça do Congresso. Entre as pautas estavam a defesa da liberdade de expressão e da democracia. Os atos pró-governo Bolsonaro ultrapassaram as fronteiras nacionais. Nos Estados Unidos, especialmente em Miami, apoiadores do governo brasileiro aproveitaram o final de semana e o feriado local do Dia do Trabalho para se manifestar. Além de cartazes e bandeiras do Brasil, uma motociata em apoio a Bolsonaro reuniu centenas de pessoas que cantaram o hino dos Estados Unidos e, na sequência, o hino nacional. Essa igualdade. E veja a seguir os números da vacinação contra a Covid no Brasil e no mundo. E ainda, presidente Bolsonaro estuda a expansão do sistema energético do país. No Brasil, a Covid-19 fez mais 361 vítimas fatais nas últimas 24 horas e mais 13.645 pessoas foram infectadas, de acordo com o Ministério da Saúde. Confira os números dos países mais afetados por contaminação da doença. O mundo contabiliza mais de 221.749.000 casos confirmados e ultrapassou a marca de 4.583.000 mortes. Os Estados Unidos registram mais de 40.238.000 diagnósticos e tem um total de 650.345 óbitos. A Índia está próxima dos 33.059.000 casos. O Brasil ultrapassou a marca dos 20.913.000 pessoas diagnosticadas e registra 584.171 mortes. O Reino Unido se aproxima dos 7.089.000 casos de Covid. E a Rússia tem quase 6.947.000 diagnósticos registrados. Vamos ver agora como está o ranking de imunização no mundo. De acordo com a Universidade de Oxford, já foram aplicadas mais de 5,5 bilhões de unidades de vacinas anti-Covid. Na liderança continua a China, que registra 2,110 bilhões de doses. Em segundo lugar, a Índia, que aplicou quase 688,5 milhões. Na sequência, os Estados Unidos registram quase 374,5 milhões de doses. Em quarto lugar está o Brasil, que rompe os 203 milhões de vacinas aplicadas. E o Japão, em quinto, se aproxima da marca de 136 milhões de aplicações. Cuba começou a vacinar de forma massiva as crianças a partir dos 2 anos de idade contra a Covid-19. O país se torna o primeiro a adotar a medida em meio a uma alta de casos que ameaça o sistema de saúde. A campanha usa os imunizantes Abdala Soberana desenvolvidos na ilha. É muito importante a vacina estar sendo aplicada nas crianças porque é mais uma forma de prolongar a vida, de evitar que desenvolvam uma doença grave e de adquirir o vírus. Como nós desenvolvemos esta vacina pensando nas crianças, porque o Instituto se dedica a isso. Desenvolvemos sobre bases plataformas de vacinas infantis e por isso foi muito mais fácil avançar na população infantil do que com as outras vacinas, porque são vacinas novas e há temores do que pode acontecer com as crianças. As vacinas cubanas ainda não foram reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde. Elas se baseiam em uma proteína recombinante, a mesma técnica empregada pela americana Novavax e a francesa Sanofi, também à espera de aprovação prevista para o fim do ano. O governo cubano decidiu que as escolas só vão reabrir depois que todas as crianças do país estiverem vacinadas. Agora vamos conferir os dados atualizados da vacinação contra a Covid no Brasil.
De acordo com as Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, foram aplicadas 113.165 doses. Desse montante, mais de 67 milhões de pessoas já estão totalmente imunizadas com 2 doses ou a vacina de dose única, o que representa mais de 31% do total. O presidente Jair Bolsonaro editou um decreto que permite ao Ministério de Minas e Energia destinar para a empresa de pesquisa energética, EPE, recursos de estudos e pesquisas para o planejamento da expansão do sistema energético. O texto será publicado no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Segundo o texto, a empresa de pesquisa energética EPE poderá alocar como reserva de contingência recursos para custear os estudos e pesquisas para o planejamento da expansão do sistema energético. Segundo a presidência, será possível reduzir a necessidade da empresa quanto à demanda por recursos do Tesouro Nacional, recursos primários de livre aplicação, que poderão ser utilizados em despesas sem recursos vinculados. A mudança acontece em meio a um período de risco de agravamento dos custos de geração de energia elétrica e tem como objetivo viabilizar o custeio e a realização de estudos de planejamento da expansão dos sistemas energéticos, bem como a realização de estudos voltados ao aproveitamento dos potenciais hidrelétricos. O presidente da República também enviou ao Congresso Nacional um projeto de lei de crédito suplementar no valor de 2 bilhões em benefício de órgãos do Poder Executivo. E veja a seguir: conflitos se intensificam na faixa de Gaza entre Israel e rebeldes. E ainda, secretário de Estado americano tenta acelerar a retirada de pessoas do Afeganistão. Combatentes do movimento Talibã atiraram para o alto para dispersar dezenas de pessoas que protestavam em Cabul contra o que consideram a influência do Paquistão no Afeganistão. Quase 70 pessoas, a maioria mulheres, protestavam diante da embaixada do Paquistão, com cartazes e frases contrárias ao país vizinho, muito próximo ao Talibã, movimento que retornou ao poder em agosto. Combatentes talibãs no local atiraram para o alto e dispersaram os manifestantes. Mais de 3 semanas depois da conquista da capital Cabul, em 15 de agosto, as novas autoridades do Afeganistão ainda trabalham na formação de um governo que prometem será mais inclusivo que em seu regime anterior. Mas diante do temor do retorno do regime ultra-rigoroso imposto entre 1996 e 2001, pequenos grupos de afegãos, quase sempre mulheres, protestaram em cidades como Cabul, Herat e Mazar-e-Sharif. O último reduto de resistência ao novo poder afegão se refugiou no Vale de Panjshir, que, segundo o Talibã, caiu na segunda-feira também sob seu poder. Alguns líderes da dissidência negaram e convocaram a intensificação da resistência. O secretário de Estado americano Antony Blinken está no Catar, onde tenta acelerar as negociações para a retirada de pessoas do Afeganistão. Nesta terça-feira, o membro do governo de Joe Biden afirmou que os talibãs prometeram permitir a saída de pessoas do país. Estivemos engajados com o Talibã neste tópico, inclusive nas últimas horas. Eles disseram que vão permitir que as pessoas com documentos de viagem partam livremente e nós vamos cobrar isso. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem enfrentado pressão crescente em meio a relatos de que várias centenas de pessoas, incluindo americanos, foram impedidas por uma semana de voar de um aeroporto no norte do Afeganistão. O Catar disse que o aeroporto de Cabul, praticamente fechado desde a conclusão da caótica retirada de Washington do país no final de agosto, deverá reabrir em breve, viabilizando um corredor importante para os afegãos que desejam partir. O Catar foi ponto de passagem para quase metade das mais de 120 mil pessoas evacuadas do Afeganistão nos dias finais da Guerra de 20 anos dos Estados Unidos, depois que os talibãs assumiram o controle.
Um total de 311 afegãos com direito a asilo no Reino Unido não puderam ser retirados do país antes que as tropas estrangeiras deixassem o Afeganistão no final de agosto. Nesta segunda-feira, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson esteve na Câmara dos Comuns, onde respondeu aos deputados sobre a saída do país, sem especificar quantos britânicos não foram repatriados. Posso dizer que o número total é 311, dos quais 192 responderam aos apelos feitos. E repito, senhor presidente, faremos absolutamente tudo o que pudermos para garantir que essas pessoas obtenham a passagem segura que merecem, usando as vantagens que descrevi. O executivo britânico foi criticado por deixar para trás muitas pessoas, incluindo britânicos e afegãos vulneráveis ou que haviam sido empregados por Londres. Johnson ainda falou sobre o futuro das relações com o Talibã. Senhor presidente, nosso primeiro dever é a segurança do Reino Unido e se o novo regime em Cabul quer reconhecimento internacional e acesso aos bilhões de dólares atualmente congelados em contas no exterior, então nós e nossos amigos os manteremos no acordo para evitar que o Afeganistão volte a ser uma incubadora para o terrorismo. O primeiro-ministro também disse que o Talibã vai ser julgado por suas ações e não por palavras, e afirmou que o Reino Unido dobrou o valor investido em assistência humanitária e desenvolvimento, incluindo ajuda para pessoas na região. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson anunciou aumento nas contribuições para financiar políticas de assistência social e reduzir as filas na rede pública de saúde. A medida anunciada pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson nesta terça-feira rompe com uma promessa eleitoral de não aumentar as contribuições. Nenhum governo conservador quer aumentar impostos, e vou ser honesto com a Câmara. Aceito que isso quebra um compromisso assumido. Mas uma pandemia global não estava no programa eleitoral de ninguém, senhor presidente. Johnson anunciou um aumento de 1,25% nas contribuições para a Previdência Social, tanto dos trabalhadores quanto de seus empregadores. Tendo gasto mais de 407 bilhões de libras ou mais para sustentar vidas e meios de subsistência em toda a pandemia, de licenças às vacinas, seria errado dizer que podemos pagar por essa recuperação sem tomar decisões difíceis, mas responsáveis sobre como financiamos isso. Nos próximos 3 anos, o novo imposto previdenciário vai arrecadar 36 bilhões de libras, mais de 250 bilhões de reais para a recuperação do sistema de saúde. Depois, o dinheiro vai ser destinado para financiar cuidados para idosos e outros dependentes. O primeiro-ministro defendeu a medida e afirmou que o aumento nos impostos coloca o Reino Unido junto com países como França, Alemanha e Japão, que aumentaram as contribuições previdenciárias para ajudar a atender populações que envelhecem rapidamente. O modelo Elint da Alstom, primeiro trem movido a hidrogênio do mundo, realizou um passeio de demonstração na França. Sem qualquer emissão poluente tão silencioso quanto um trem elétrico, este libera apenas vapor e água. O modelo é o primeiro movido a hidrogênio do mundo e já foi testado com sucesso na Holanda, Áustria, Suécia e Alemanha. Os alemães já encomendaram 41 trens. É uma solução para o futuro por uma boa razão. Hoje, 45% da nossa malha ferroviária não está eletrificada. Isso significa que temos como solução, ou eletrificamos e sabemos o custo envolvido, ou introduzimos trens regionais elétricos a bateria, ou caminhamos para a hibridização entre baterias e hidrogênio ou para o hidrogênio. Então, o hidrogênio obviamente tem um futuro na França nessas linhas não eletrificadas e mais amplamente um mercado europeu para conquistar um mercado mundial. O ministro ainda destacou a criação de empregos qualificados para o setor ferroviário, planejando centenas de trens movidos a hidrogênio pela França. Djebarri adiantou que já foram assinados acordos para testes de 14 trens movidos a hidrogênio em 2023 e 2024 e o início da operação está previsto para 2025. E veja a seguir, menino de 3 anos perdido no deserto é encontrado vivo. E veja também, informação do contrato de Neymar é divulgada e causa polêmica no mundo do futebol.
Um menino autista de 3 anos de idade foi encontrado com vida depois de ter ficado perdido 3 dias no deserto australiano e a busca pela criança mobilizou o país. A criança estava pegando uma água lamacenta em um riacho no interior do país. O menino desapareceu na manhã de sexta-feira na remota propriedade de sua família, no estado de New South Wales, a 150 quilômetros de Sydney. A polícia usou um helicóptero equipado com câmeras térmicas, mas não teve sucesso nos primeiros dias. Equipes de resgate e policiais, incluindo alguns a cavalo, procuraram durante todo o fim de semana, antes de finalmente localizar o menino na segunda-feira. A criança tinha apenas alguns arranhões e hematomas. A polícia explicou que a densidade do terreno dificultou a busca pelo menino, que foi encontrado a algumas centenas de metros de sua casa. O desaparecimento da criança, que segundo a polícia é autista e não fala, foi a principal notícia da Austrália nos últimos dias. Em Nova York, o substituto das Torres Gêmeas, o One World Trade Center, se tornou uma torre emblemática da capital financeira dos Estados Unidos e símbolo da resiliência depois do trágico 11 de setembro de 2001. O arranha-céu, inaugurado em 2014, é o prédio mais alto dos Estados Unidos, com 541 metros. E desde sua origem foi concebido com uma visão para o futuro, apesar da tragédia. Embora as imagens das Torres Gêmeas em chamas tenham sido trágicas, ninguém questionou a ideia de erguer outro arranha-céu no lugar. Para os arquitetos, foi a oportunidade de concretizar conceitos com que sonhavam há anos. Em outubro, começamos a trabalhar no Trade Center pensando nisso, não realmente impondo ideias, mas começando a pensar no que iria acontecer. E você está no meio do sofrimento de uma imensa perda de 3.000 vidas. A cidade estava parada por um tempo e ainda estávamos olhando para frente. Pensávamos que era o início do milênio, que essa deveria ser a próxima geração de prédios, tanto em termos de segurança quanto de impacto ambiental. As imagens de pessoas pulando no vazio para escapar do fogo estão entre as mais terríveis do 11 de setembro. Por isso, uma das maiores preocupações era criar um sistema eficaz de evacuação do novo prédio em caso de emergência. Muitas novas normas de segurança estrearam no One WTC e depois se tornaram padrão, como, por exemplo, a ampliação das caixas das escadas para permitir uma evacuação rápida da torre de 104 andares ou a instalação de um sinal luminoso no chão como o de aviões. Também foram instaladas câmeras e ferramentas de comunicação resistentes ao fogo em cada andar para permitir aos socorristas acompanhar a situação a todo momento. Os bombeiros que trabalharam no resgate nas Torres Gêmeas também foram consultados e colaboraram com seu conhecimento. Tínhamos uma meta que era 1 hora o tempo total para evacuar o prédio, e a razão para isso é baseada em como o fogo se espalha e a forma como isso é pensado passa por muita pesquisa. Então a última pessoa leva 1 hora e conseguimos isso. Também tem a ver com o treinamento das pessoas. O One World Trade Center conquistou um lugar entre as imagens icônicas de Nova York. Se o memorial para as vítimas do 11 de setembro simboliza o vazio provocado pelos atentados, segundo Lewis, a torre representa o lado positivo, um lugar de inovação e reflexão, portador de conceitos modernos de segurança. Ser gentil e simpático parece ser algo natural do ser humano, mas para Neymar, isso pode render dinheiro. Está no contrato. O craque brasileiro tem direito a 40 milhões de reais para ser gentil com os torcedores do Paris Saint-Germain. O contrato de Neymar com o Paris Saint-Germain possui um bônus ético relacionado à conduta do brasileiro com os torcedores. O atacante pode receber até 6,5 milhões de euros, cerca de 40 milhões de reais por temporada, se for cortês, pontual, simpático e estar à disposição da torcida. Neymar deve ainda acenar aos apoiadores e não pode fazer críticas públicas sobre as decisões táticas da comissão técnica. Por mais estranho que a situação pareça, o clube prova que não.
O Paris Saint-Germain esclareceu que essa é uma prática corriqueira em outros clubes esportivos, não apenas no futebol. A prática se tornou algo legal, já que o clube se respaldou no Código de Ética da Federação Francesa de Futebol, estabelecido em 2013 e que permite esse tipo de bonificação aos atletas. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas, o pastor Josias Cruz falou sobre a importância de orar pela nação onde vivemos. Está escrito em Lucas capítulo 7, versículo 5, que Deus amou aquela nação e ainda edificou a sinagoga. Deus ele tirou o povo do Egito para a terra prometida. A promessa era a terra prometida. Deus tinha um outro caminho. Existia um outro caminho, só que Deus pediu a Moisés para ir por outro caminho, caminho que durou 40 anos. Tempo, e às vezes a gente quer que isso seja feito ontem e não nos preparamos para o tratamento, para o percurso. A Bíblia diz, na tua comprida viagem te cansaste, mas nunca disseste, não há esperança. O que buscavas, achaste. Por isso não desfaleceste. A viagem é comprida, a jornada é longa, cansativa também. Quando é que a gente ora pelo nosso país? Quando é que a gente ora pelas nossas autoridades? Quando é pedido pelo pastor? Alguém diz, mas eu estou orando, pastor, que tanto e até agora não aconteceu nada, parece que piora. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Olha que coisa, meu irmão. E hoje, dia da independência do nosso país, a gente vai encontrar muita gente para criticar, para falar mal, para isso, para aquilo. Preste atenção. Independe de quem esteja lá. Hoje nós temos o nosso presidente, amanhã, mais futuramente, ou ele ou outro, como sempre aconteceu, e sempre tiveram a nossa oração e vão continuar tendo. Toda autoridade é constituída por Deus. Não cabe a mim, a você, a ninguém, a gente fazer outra coisa senão orar. Não pode fazer outra coisa senão orar. A oração muda tudo, meu irmão. A oração mexe com Jesus para tirar Jesus de onde ele estiver, para abençoar você, para abençoar o nosso país, para abençoar aqueles que amam a nação. Vamos amar a nossa nação. Hoje, em especial, num dia especial, eu preciso falar essa palavra para o povo de Deus. Ame o seu Brasil. Ame o seu país. Independente de quem esteja lá, ame a sua nação e ore por ela. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de noite e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.